antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem cuida? De que espírito sois? A base para esta nossa reflexão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Você que trouxe Bíblia, você que está anotando, faça isso. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos de Tiago, e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Querido Deus e Pai, que o teu reino esteja, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor, fala conosco através desta reflexão. Que os nossos ouvidos estejam treinados para ouvirmos e entendermos a voz do Espírito Santo de Deus. E para termos discernimento, para discernirmos os espíritos de engano, os espíritos de mentira, espíritos enganadores. Abençoa-nos, ó Deus, esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, de que espírito sois? Eu creio que esta mensagem mexerá conosco. Ela já mexeu comigo. Eu creio que mexerá com cada um que está aqui. Por exemplo, ontem à noite foi falado a respeito do silêncio. Alguns não estão obedecendo esta regra. Aí a pergunta é: de que espírito sois? Porque o Espírito de Deus não faz isso. O Espírito Santo de Deus leva o homem a obedecer. Quando é chamado para voltar para o auditório, e todos têm que estar no auditório, se não vier, a minha pergunta é: de que espírito sois? Do Espírito de Deus? Do espírito de engano? Do espírito do mundo? Do espírito do anticristo? De que espírito sois? Meus irmãos, está em um ambiente cristão falar o nome de Jesus, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, não significa nada se o Espírito que está atuando ali não for o Espírito de Deus, e se o Evangelho que está sendo pregado não for o Evangelho da cruz, o verdadeiro Evangelho. Não significa nada. Não significa nada. Certa vez, Jesus resolveu ir para Jerusalém. O seu tempo estava acabando na terra. E nessa ida ele tinha que passar pela aldeia dos samaritanos, para aproveitar a oportunidade e ali pregar o evangelho para os samaritanos. Diz a história que os samaritanos não se davam bem com os judeus.
havia um preconceito entre eles, mas não entre Jesus e eles. Porque embora fossem inimigos declarados do povo de Israel, dos judeus, Jesus não os via como inimigos, mas Jesus os via como alguém que precisava ouvir o Evangelho para se arrepender e ser salvo por ele. Então ele envia uma comitiva à frente, seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para preparar pousada, preparar lugar para Jesus ali pregar. E eles foram. E ao chegar na aldeia dos samaritanos, eles reconheceram que aqueles homens eram judeus e que iam para Jerusalém. E não aceitaram que eles se hospedassem naquela aldeia. E muito menos que Jesus pregasse o Evangelho para eles. Diante de tal constrangimento, diante da rejeição que os discípulos de Jesus passaram, dois deles, Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, eles perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Tu quer que nós oremos e pedimos que Deus mande fogo do céu sobre eles e os consuma, como fez Elias no passado? A resposta de Jesus para eles foi: vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Tiago e João queriam vingança. Foram rejeitados, sofreram constrangimento e queriam o quê? Queriam vingança e destruição daquele povo. Jesus, porém, queria pregar o Evangelho para eles serem salvos. Porque para isso que ele veio, para salvar todo aquele que havia se perdido. E hoje a igreja vive a síndrome de Tiago e João. A igreja vive a síndrome de Tiago e João. Então a ideia de João era destruir todos os samaritanos sumariamente com fogo do céu. Manda fogo do céu e queima todos eles. Aí Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Quem não age pelo Espírito de Deus, quem não age baseado pela direção do Espírito Santo de Deus, a sua visão não está voltada para missões. A sua visão não está voltada para salvar, para ganhar almas para o Senhor. A sua visão está voltada para as coisas terrenas. A sua visão está voltada para a carnalidade. A sua visão está voltada para a briga, para a contenda, para discussões, para a violência, para rixas, para a morte. Ele quer usar a força do seu braço. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus tem outra visão. Tem como alvo salvar os perdidos a qualquer custo, mesmo que sejam os seus inimigos. Essa é a missão de Jesus. Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. E tudo que ele fez foi com este objetivo. Esta é a missão da igreja também. Esta é a nossa missão. Seus discípulos, no entanto, queriam destruí-los. Seus discípulos queriam mandá-los para o inferno. Jesus queria levá-los para o céu, mas os seus discípulos queriam que eles fossem para o inferno, porque se o fogo descesse do céu, se o fogo os consumisse, porque isso era possível, Elias lá no passado fez isso. Se o fogo descesse e os consumisse,
Eles agora estavam vivendo no tempo da graça, porque Jesus estava pregando o Evangelho. Eles poderiam ouvir o Evangelho e poderiam ser salvos. Se eles morressem, eles morreriam sem salvação. Eles iriam para o inferno. Enquanto que Jesus queria levá-los para o céu, os seus discípulos queriam mandá-los para o inferno. E aí a pergunta de Jesus: de que espírito sois? Vocês não estão com o meu espírito. Porque o meu espírito não quer mandá-los para o inferno. O meu espírito quer salvá-los. Síndrome de Tiago e João. Síndrome de Tiago e João. Isso tem acontecido muito nas nossas igrejas. Há brigas, há contendas, há ódio, há discussões. E aí há desentendimento. E a pessoa sai da igreja, vai embora. Ah, vou procurar outra igreja para eu congregar, porque aqui é só briga, é só discussão, é só problemas. Meus irmãos, quem sente dor pela perda das ovelhas, não são as ovelhas. Quem sente dor pela perda das ovelhas, primeiramente é Jesus. Depois é o pastor delas. Se você briga com alguém, se acontece algum problema entre você e alguém, e essa pessoa sai da igreja, você vai dizer sempre que está tranquilo. Ó, pastor, eu estou com a minha consciência tranquila. Saiu porque quis. Essa é a resposta da maioria. Eu estou com a minha consciência tranquila. Saiu porque quis. É? Aí eu pergunto: de que espírito sois? Porque se é do Espírito de Deus, vai sentir incomodado, vai se sentir triste. Poxa, fulano saiu da igreja por minha culpa, foi por minha culpa. Agora, se disser eu estou tranquilo, eu estou com a minha consciência tranquila, a pergunta é: de que espírito sois? Qual é o espírito que está agindo aí? Porque o Espírito de Deus, se for o Espírito de Deus, a consciência não vai ficar tranquila. Não vai. Não vai. O Espírito de Deus nos leva a amar as pessoas. O Espírito de Deus nos leva a mantê-las no caminho do Senhor. O Espírito de Deus nos leva à unidade, em vivermos em unidade. Esse é o Espírito Santo de Deus, mas os outros espíritos, eles levam a brigas, a contenda, a separação, a divisão. O Espírito de Deus não causa divisão. Amém? O Espírito de Deus não é vingativo. O Espírito de Deus não é vingativo. As coisas espirituais não são resolvidas na força do braço. Acontece algum problema, o irmão, ele quer resolver na força do seu braço. Eu vou resolver do meu jeito. É? De que espírito sois? Porque Tiago e João queriam resolver do seu jeito. Eu vou orar para descer fogo do céu. E aí alguns já dizem: eu vou orar para Deus e Deus vai fazer justiça. De que espírito sois? Não é na força do braço, não é na força da língua, não é na força do dedo lá teclando as teclas do computador e jogando no Facebook. Não é no WhatsApp. As coisas não são resolvidas assim. Zacarias 4:6 diz que não por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí uns dizem: comigo bateu, levou, porque eu não levo desaforo para casa. É? Aí eu pergunto para você: e o seguir a paz com todos, onde é que fica? E o seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E o perdão, onde é que fica? Bateu, levou, até os próprios anjos de Deus. Talvez ele tenha enganado até os próprios anjos de Deus, mas não enganou a Deus. Porque aqueles olhos como chama de fogo penetram além da capa, penetram além da roupa, vai lá no coração, lá no profundo do coração, e vê o que é que está lá. Aqueles olhos com chamas flamejantes, entra, penetra além da roupa,
Porque nós, os homens, nós só vemos até a roupa. Nós vemos até a maquiagem do rosto. Da maquiagem para dentro só Deus pode ver. Da roupa para dentro só o raio-x de Deus. Ele sabe. Ele sabe quem é joio, ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é bode, ele sabe quem é ovelha. Ele sabe. Então, o livro de Jó nos revela que Satanás entrou na fila dos anjos para se apresentar a Deus. Então está aqui o motivo pelo qual nós precisamos provar os espíritos. De que espírito sois? Está na igreja? Está correndo atrás de profeta de um lado para outro? Está correndo atrás de novidade? Quer novidade? Ah, pastor, já estou entediado com a igreja. Eu já estou entediado. Sabe por que está entediado? Porque está correndo atrás de novidade de homens. Porque a novidade de Deus está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Adolescentes estão entediados. Eles estão correndo para onde? Para literatura ocultista, para Harry Potter, para Fuga de Furnês, para esses livros da nova era. Eles estão enchendo as suas mentes dessa literatura ocultista. E aí eles vêm para a igreja, vêm pular, vêm dançar. E aí a pergunta é: de que espírito sois? Qual é o espírito que tem guiado a tua vida? Eles ficam o dia todo lá no joguinho, no Call of Duty, nos jogos de guerra. Aí vem para a igreja. Levantam a mão e querem adorar a Deus. Estão trazendo um sacrifício profano para Deus que não aceita. Que sacrifício é esse? Qual é esse espírito que está apresentando esse sacrifício para Deus? De que espírito sois? Que novidade? Está aqui a novidade. Palavra de Deus. Então está na igreja, está correndo atrás de profecias, está correndo atrás de novidades. Cuidado, de que espírito sois? Porque o espírito mentiroso pode te enganar. O espírito mentiroso pode te enganar. Pergunte para mim, diga, me prova, pastor. Pergunta de novo, me prova, pastor, que o espírito mentiroso pode me enganar. Eu te provo e eu digo mais ainda, é enviado por Deus. Se você está correndo atrás de profeta, se você não está ouvindo a voz do seu pastor, se você não está lendo a palavra de Deus, está correndo atrás de profetas, em busca de respostas, cuidado, porque Deus pode permitir que o espírito de mentira te engane. Que o espírito de mentira te engane. 1 Reis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Primeiro Reis. Deixa eu voltar um pouco aqui. Primeiro Reis 22, 20. O contexto aqui fala a respeito de Acabe. Acabe era um homem, era um rei que era mau perante o Senhor. Ele estava completamente desviado do Senhor. Acabe era marido de Jezabel, era enganado por Jezabel. Jezabel sempre tem espírito de engano. Em Jezabel sempre está o espírito de sedução, o espírito enganador. E aí no versículo 20 diz: e disse o Senhor: quem induzirá, quem levará Acabe a um erro? Quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. O espírito enganador, o espírito de mentira. Cuidado, cuidado. Diga cuidado com os profetas.
Cuidado quem coloca a mão na sua cabeça. Porque nós recebemos a notícia de que um pastor foi orar por uma jovem, por uma mulher. E não sabemos o que aconteceu. Possivelmente atuação de espíritos malignos. Houve um retrocesso na mente da mulher. Ela perdeu a memória de médio prazo. A memória dela vai até o ano de 1998. De 98 para cá ela não sabe de nada, não sabe o seu nome. Quando aconteceu? Quando um pastor colocou a mão na cabeça dela e orou. Cuidado, muito cuidado. Então esse espírito disse: sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E esses profetas chegam e dizem: vaso, assim diz o Senhor, servo, serva. Pode ser esse aqui, ó. Eles são eternos. Pode ser um desse aqui. E ele disse, o Senhor respondeu: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira. Quem pôs? Quem pôs, igreja? O espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. É? Não, mas ele é o profeta. Ela é a profetisa, é? De que espírito sois? Qual é o espírito que está atuando na vida dela? É fácil saber. A árvore se conhece pelos frutos que dá. É fácil saber. Se o profeta é de Deus, olha para o fruto, olha para o testemunho, olha para a vida do profeta. Se não condizer com a palavra de Deus, esquece. É espírito de engano. É um deste aqui, é um espírito mentiroso. O espírito da mentira aqui nesse caso é um dos agentes de Satanás. O espírito de engano sob o controle de Deus, porque Deus controla até mesmo os demônios. Deus tem controle no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está sob seu controle. Então Deus queria destruir Acabe através do engano, de um espírito de engano, através dos falsos profetas, por causa do seu pecado, porque Acabe abriu brecha, abriu portas. Seus corações estavam... Por que Deus fez isso? Porque o coração do povo, o coração de Acabe, o coração dos falsos profetas estavam endurecidos por causa do seu pecado. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não obedeciam a voz de Deus. E como penalidade, Deus permitiu que eles fossem enganados por esse espírito de mentira. E esse tipo de julgamento foi um julgamento de Deus para com Acabe. E este tipo de julgamento tem acontecido nos nossos dias também. Não é diferente. Tem acontecido, tem ocorrido nos nossos dias. Sabe por quê? Assim como Deus entregou Acabe ao espírito de engano. Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir do 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou, estão entregues, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, homossexualismo, sodomismo. Varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem as coisas que lhe convém. Esse mesmo julgamento lá no passado está ocorrendo hoje. Espírito de engano, espíritos sedutores do homossexualismo, do lesbianismo, espírito do anticristo, espírito do mundo, espírito da nova era, está enganando pessoas. Jovens da igreja envolvidos com lesbianismo, com homossexualismo, com impureza, foram entregues aos seus erros. A partir daí, sabe o que virá? Julgamento de Deus, juízo de Deus, porque já foram reprováveis, já foram entregues às suas paixões infames, às suas imundícies. Porque os seus corações estavam endurecidos à verdade, igualmente nos nossos dias. Deus os entregou. Eles já estão recebendo a punição pelos seus erros. E a operação do erro ainda virá. Isso é só parte da operação do erro. Deus enviará a operação do erro sobre todos aqueles que não receberam o amor da verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Isso será depois que a igreja for arrebatada. Nos dias do anticristo, ele enganará a muitos. Ele fará aliança com Israel. Ele fará aliança com as nações. Ele se dirá seu Cristo. Ele fará o falso profeta. Fará até mesmo descer fogo do céu. Mas é a operação do engano, é a operação do erro. É o espírito do anticristo. Fará isso sobre a eficácia de Satanás. Por que Deus já os entregou ao erro? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Então, meus irmãos, estar na igreja não significa nada se o espírito que está operando na vida da pessoa, seja qualquer um que não seja o Espírito Santo de Deus, e se a mensagem que está sendo pregada não seja o verdadeiro evangelho. É papo furado, é engano, é enganação. Está na igreja, mas ainda odeia os irmãos. De que espírito sois? Tem raiz de amargura? Raiz de amargura vem do Espírito Santo de Deus? Sim ou não? De que espírito sois? Essa amargura tá vindo de onde? Está na igreja, espalha contendas, e pelas suas atitudes, pelo seu testemunho, as pessoas estão saindo da igreja. De que espírito sois? Espírito de divisão? Não é o de Deus. Está na igreja e não obedece os seus pastores, não obedece seus líderes, é desleal, é insubmisso. Ah, eu vou para a igreja tal, irmão, irmã, a sua igreja é aqui. Não, eu vou para lá. De que espírito sois? Espírito de orgulho, espírito de feitiçaria, porque não é o de Deus. Está na igreja pulando, falando em línguas, mas as evidências da salvação não condizem com as suas atitudes.
De que espírito sois? Qual é esse espírito que está falando essa língua aí? Qual é esse espírito que está verbalizando essa língua aí? É o de Deus? Possivelmente não, porque o de Deus leva a pessoa ao arrependimento, a apresentar frutos dignos de arrependimento. A gente que veio nos outros fins chegavam aqui, pulavam e eita Deus. Tinha jovem que era preciso 4 homens para segurar. Se jogavam no chão, enrolavam. Aonde estão hoje? No mundão. De que espírito eram? De enganadores. Porque se fosse de Deus, estariam aqui. Está na igreja, mas as suas atitudes ainda é de um homem, ainda é de uma mulher carnal. Suas atitudes são baseadas em sabedoria humana. De que espírito sois? Espírito do mundo? Está na igreja e a mente está entorpecida. Não assimila a palavra de Deus, não entende a palavra de Deus. Assiste o culto, a palavra vem do trono para transformar. É a oportunidade que Deus está dando para a pessoa se converter de verdade ali naquele culto. Receber aquela palavra, chorar, se quebrantar e sair transformado. Chega lá fora, já esqueceu tudo que foi pregado. De que espírito sois? Porque o Espírito de Deus leva o homem a uma verdadeira conversão. Isso é espírito de entorpecimento, espírito de cegueira, de sono profundo. Isaías 29 diz: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Tem pessoas assim, estão na igreja, momento do louvor lá, mas eu entendo, sabe por que eu entendo? Porque não tem como você pegar um homem natural, não tem como você pegar um crente carnal e esperar que ele entenda as coisas espirituais que ele não vai entender. Ele não vai entender coisa espiritual, ele é carnal, ele ainda não nasceu de novo. O louvor está lá, ele está lá. Olha para trás, sai, vai dar uma volta lá fora, vai no banheiro. Nunca vi crente para gostar tanto de banheiro. Mas gosto de banheiro de igreja. Parece ter um chama no banheiro da igreja. Nunca vi crente ter tanta sede d'água como na igreja. Deve ser pelo calor do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Em casa, passa o dia todo, não toma um gole. Mas chega na igreja, toda hora quer estar no bebedor. Mas eu lhe dou a resposta, sabe o que é isso? Há um espírito maligno que está lá cutucando ele, ó. Ele não está vendo, está lá cutucando ele, tirando a atenção da palavra. Ele fica perturbado, anda de um lado para outro, porque ele não está entendendo nada do que está acontecendo ali, porque ele é carnal, e o que está acontecendo ali é coisa espiritual. Aí a pergunta é: de que espírito sois? De que espírito sois? Espírito de entorpecimento faz com que a pessoa não consiga enxergar, não consiga compreender, ouvir o óbvio. Ela fica cega para as coisas espirituais. Elas ouvem o que as pessoas falam, dizem, mas ela não consegue assimilar, ela não consegue entender. Deus quer levá-la a ela entender os seus próprios erros, mas ela não é capaz, ela não tem esta capacidade. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, esses nossos dias, alguns apostatarão da fé, alguns sairão da igreja, por obedecerem a espíritos enganadores. Porque se obedecerem ao Espírito de Deus, permanecem.
Se obedecerem ao Espírito de Deus, permanecem na fé. Mas têm obedecido a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Se obedecerem o ensino dos apóstolos, se tiverem baseado nas escrituras, na doutrina dos apóstolos, não sairão. Por que saem? Porque estão sob influência de espíritos enganadores e de ensinos de demônios. Os espíritos enganadores são aqueles que atuam através da mentira, conduzindo o homem ao erro. Parece, mas não é. Não, mas aquela pessoa ali está cheia da unção do Espírito Santo. Parece. Tenha cuidado, que pode não ser. Utilizam até a Bíblia, mas os seus fundamentos são baseados em atitudes erradas. De que espírito sois? São imaturos. Ainda faltava muita coisa para os discípulos de Jesus chegarem à maturidade. Jesus estava ensinando eles sobre o amor, sobre perdão, sobre pregar o evangelho para a salvação. Não, eles queriam matar. Manda fogo e mata. Jesus queria salvar, não, o Senhor manda fogo e mata os samaritanos. Eles têm possibilidade de serem salvos, não mata. E tem muito Tiago e João do nosso dia nas igrejas. Existem cristãos que se deixam dominar pela raiva, pelo ódio, pela vontade de fazer o tipo Tiago e João e destruir um monte de pessoas na igreja. Eu odeio fulano, eu não gosto do cicrano. Quero ele bem. Eu quero ele bem. Longe desta igreja, deste lugar. De que espírito sois? Nosso padrão de comportamento e caráter tem que ser o de Jesus. Modelo e atitude de Jesus. Aqui ele estabeleceu a regra para a rejeição, para o preconceito, para o farisaísmo, para esse cristianismo pós-moderno. Pregar o evangelho e ganhar o perdido a qualquer custo. Assim como o Senhor, o nosso objetivo é ganhar vidas. O objetivo de Jesus e o nosso objetivo é ganhar vidas. Porque o objetivo dos espíritos malignos não são esses. O objetivo dos espíritos malignos é provocar confusão, perturbação, desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, é provocar doenças. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não basta ser liberto do mal, tem que fazer o bem. As nossas potencialidades devem estar a serviço de Jesus. Os nossos membros devem ser entregues a Jesus. A nossa língua deve ser entregue a Jesus e não a fofoca. Ser usado pelo Espírito de Deus e não pelos demônios. Falar a língua do Espírito de Deus, a língua dos anjos, a língua dos céus e não a língua do inferno. A Bíblia diz que os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O nascido do Espírito é Espírito. Ouve e entende a voz de Deus, sabe qual é a sua vontade, consegue discernir o bem e o mal, porque tem a sua origem no Espírito de Deus, tem a sua natureza, a natureza de Deus, e o seu DNA espiritual é de um Espírito divino. Aqueles que nasceram verdadeiramente. Agora, se ainda não nasceu, não adianta. Não adianta tentar convencer o crente carnal. Não adianta tentar convencer a pessoa natural a respeito das coisas espirituais, porque é perda de tempo. E eu estou aprendendo com isso. Não adianta mais bater cabeça, porque você se estressa. Você já ensinou, já mostrou como é, a pessoa não atinou? Opa, então não aprende. Porque o tempo para aprender, o tempo que Deus deu para essa pessoa aprender, já era para ter aprendido. Não está vivendo o que foi ensinado, então acabou. Vem quando quer, chega a hora que quer, eu não me estresso mais.
Porque isso está enriquecendo o currículo da pessoa. Ela está mostrando e demonstrando quem ela é. Está enriquecendo o seu currículo.